Olá, então agora sim vamos conhecer o prefácio desse livro, Valores Humanos num Mundo em Mutação, um diálogo sobre o papel social da religião, da Isaac Queda e Brian Wilson, publicado pela editora Record, no início da década de 80. O diálogo é da década de 70. Prefácio. Centralizar aqui melhor. Bom, espero que apreciem. No inverno de 1978 e 79, atendendo a um convite conjunto da Universidade Soka e do Instituto de Filosofia Oriental de Tóquio, um de nós, Wilson, visitou o Japão e, no começo dessa estada, foi convidado pelo outro, Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional, para jantar. A conversa à mesa estendeu-se por grande variedade de assuntos, e passamos mais tempo juntos do que qualquer um de nós talvez esperasse, ambos recebendo o estímulo dos pontos de vista muito diferentes, mas nem sempre divergentes do outro. Explicar-nos mutuamente, reconhecendo a visão de um outro mundo e aprendendo as sutilezas de nossas respectivas posições, destruiu todos os estereótipos que porventura poderíamos ter abrigado, ou seja, do líder de um novo movimento religioso e de sociólogo universitário. Surgiu o desejo espontâneo de mais encontros, de prolongamento da conversa e de troca de ideias sobre uma faixa mais ampla das questões controversas. Lá e naquele momento, decidimos fazer justamente isso. Desde então, encontramo-nos várias vezes no Japão e na Europa, consolidando e ampliando nossas conversas com extensa correspondência que, subsequentemente, revista e reduzida, resultou no diálogo que o leitor encontrará nas páginas seguintes. Bem que poderia ter havido a tentação, após uma série tão longa de troca de pontos de vista da parte dos participantes, como de quaisquer participantes, de uma correspondência que tinha evoluído para amizade, de ambos se acomodarem em confortáveis posturas de admiração mútua e autocomplacência por terem dado um jeito no mundo. Um sentimento dessa ordem poderia ter sido facilmente reforçado pelo prazer proporcionado por esse exercício. Mas alimentamos a esperança de não haver sucumbido a essa tentação. Nossas conversas nos interessaram e temos a esperança de que possam interessar outras pessoas. Mas de maneira alguma alimentamos a ilusão de haver dito algo como a última palavra. As questões controvertidas que discutimos permanecem em aberto. Não somos especialistas na maioria dos assuntos que nos atraíram a atenção e, em alguns, confessamo-nos nada mais que leigos e amadores. Por isso, mesmo longe de nós a suposição, juntos ou separadamente, de que podemos pontificar sobre esses assuntos. Ambos sabemos da importância de manter-nos informados sobre o que os outros pensam sobre todas essas coisas e de nossos enfoques distintos. Somos o que talvez se pudesse chamar de vigilantes de pessoas, no sentido de ser profundo nosso interesse em observar o clima da opinião pública, bem informada, de reagir a ela e de comentá-la. Evidentemente, alguns assuntos que abordamos foram temas de debates e discussão de especialistas em campos particulares, mas saber desse fato não nos inibiu especialmente. Cada um de nós ocupa, do ponto de vista do budismo, Nichiren, e da sociologia acadêmica, um ponto de observação. Embora de modo algum sempre uma visão superior do qual podemos perquirir uma ampla faixa de preocupações contemporâneas.
É no espírito de comentaristas que submetemos nossa troca de observações. Nossas conversas não se concentraram nos detalhes ou tecnicismos dos campos nos quais poder-se-ia dizer que temos conhecimentos especializados. Nosso objetivo não foi oferecer ao público uma exposição exaustiva do budismo Mahayana ou Nichiren, nem explicar o programa da sociologia da religião. Aqueles que desejarem informações sobre esses assuntos encontrarão fontes onde buscá-las. Discutimos, em vez disso, numerosas manifestações éticas, filosóficas, psicológicas, terapêuticas e organizacionais e históricas da religião, da budista e de outras, na medida em que tocam interesses humanos vitais. Nesses assuntos, o líder religioso e o sociólogo da religião, especialmente quando trocam ideias, podem dar contribuições valiosas. Nossas observações são, assim, dirigidas principalmente ao que poderíamos chamar de público bem informado, a leigos e aqueles que, em um ou outro campo do conhecimento, são especialistas, uma vez que, fora desses campos, são também leigos como nós. Nas páginas que se seguem, o especialista nada aprenderá de novo sobre seu próprio campo, mesmo que seja o budismo ou a sociologia. Mas quem sabe acolherá bem o comentário descompromissado e desinteressado como uma contribuição à democracia das opiniões e à manutenção do debate público, e não apenas entre especialistas. De qualquer modo, a publicação desse diálogo expressa nossa convicção de que ainda há espaço, e espaço é o que deve continuar a ser, para que o leigo ventile suas ideias sobre assuntos contemporâneos e controversos, da engenharia genética e do aborto, à liberdade religiosa, relacionamentos pais-filhos e essência da natureza humana. Muito antes de iniciarmos esse diálogo, havíamos cogitado individualmente sobre a maioria dos assuntos que discutimos nessas páginas, mas o fato de tornar nossas ideias explícitas e de nos comunicarmos através do grande fosso cultural que separa o Japão do Ocidente levou-nos a um estudo mais rigoroso e a uma reavaliação mais profunda de pontos de vista que previamente deixáramos que continuassem incontestes. De vez em quando, sem dúvida, podemos ter deixado de nos entender. Não porque nossos tradutores e intérpretes fossem, de qualquer modo, incapazes. Muito longe disso. Mas por causa da extensão e profundidade de supostos culturais no discurso de todos os indivíduos. Ou em tudo mais que não seja assunto estritamente matemático, que normalmente passam sem exame, tornando-se visíveis apenas quando precisa haver transmissão a pessoas de um mundo cultural diferente. O próprio exercício de tradução, que poderia inicialmente ter parecido um obstáculo, constituiu, na verdade, um degrau para melhor autocompreensão, requerendo de cada um de nós que reexaminasse suas premissas e esclarecesse suas ideias. A retórica de todas as línguas permite que o nativo que fala evite examinar suposições e questões mal definidas, ambíguas, em estado rudimentar, e torna fácil demais deixá-las como tais. Ocasionalmente, pessoas usam proposições dadas como certas, e o terreno comum numa cultura é de tal ordem que se pode confiar em que compatriotas entenderão, por mais vaga, intuitiva maneira, alusões e referências mudas. A tradução constituiu uma experiência salutar. Suposições culturais ocultas tiveram que ser explicitadas e ambos ganhamos com a reavaliação de ideias antes julgadas aparentemente axiomáticas. Aos intérpretes e tradutores que lutaram não só com obscuridades linguísticas,
mas também culturais, manifestamos nossa profunda gratidão e Queda deseja consignar aqui seus agradecimentos particulares a Richard L. Gage, que traduziu para o inglês todas as sessões em língua japonesa. Consideramos nosso diálogo não só como uma ponte entre duas culturas, entre o Oriente e o Ocidente, e, mais especificamente, entre o Japão e a Grã-Bretanha. Embora acreditemos que seja isso, mas também como amostra de um tipo de discurso que, na ordem social, cada vez mais especializada do mundo moderno, tornou-se como que uma raridade. Houve época, e não faz muito tempo, em que pelo menos alguns indivíduos dominavam uma vasta gama de conhecimentos e mantinham forte interesse por disciplinas muito diferentes, que, na opinião desses polímatas, tornavam-se mutuamente informativas. Esses homens ampliaram suas faixas de conhecimentos recorrendo aos serviços de especialistas mais limitados nos vários campos, aos quais eles mesmos, em virtude de capacidade excepcional, intelecto onívoro e árduo trabalho, podiam dar suas próprias contribuições independentes. Passou o dia do polímata e nenhum de nós pertence, mesmo remotamente, a essa espécie extinta. Nem nos iludimos procurando imitar-lhes a amplitude de competência. Não obstante, gostaríamos de reivindicar um pouco do espírito de indagação desses homens, o que nenhum de nós dois poderia fazer sozinho. Postulando e reexaminando assuntos que, a parte essa orientação, poderiam ser dados como provados. Tentamos fazer juntos. Obviamente, as preocupações do líder mundial de uma vigorosa organização budista diferem radicalmente dos objetivos, métodos e suposições do sociólogo da religião. O tema substantivo de nossa discussão, a função ou papel da religião, constitui, não obstante, assunto de profundo interesse para nós dois. Esforçamo-nos para deixar claro, em vários pontos de nossas palestras, as premissas das quais partimos, o que, de certo modo, tornou a discussão algo incomum. Claro que não é, em absoluto raro, que sociólogo da religião mantenha palestras com líderes religiosos, em especial de movimentos que constituem objeto de seus estudos acadêmicos. Mas é menos que usual que o sociólogo que desvencilhe de seu ativo papel de pesquisador ou que o líder religioso temporariamente abdique de sua função primária de guia e conselheiro de seus fiéis, a fim de discutirem questões religiosas numa veia mais distante e imparcial. Para um de nós, portanto, a discussão dessa ordem representa um desengajamento temporário da pesquisa empírica, metodologicamente justificada, de assuntos religiosos. Quando esses fenômenos são objeto de indagação sociológica eticamente neutra. Para o outro, o espírito de indagação desapaixonada é adotado nas muitas trocas de ideias em que nenhuma tentativa é feita de defender a posição especificamente budista Nichiren, ainda que essa perspectiva, evidentemente, dê forma aos valores e preocupações expressados. Dessa maneira, encontramos-nos mais ou menos num terreno neutro, cada um contribuindo com as introvisões que brotam de suas atividades mais costumeiras. O encontro, portanto, não tem como base um acadêmico realizando pesquisa ou um líder budista expondo doutrina. Essa tentativa de abandonar nossos respectivos enclaves de interesse especial tornou-se possível. Acreditamos, sem a menor sugestão de cínico, descaso, pelas nossas preocupações habituais e pelos valores que separadamente acalentamos.
Podem alguns leitores supor que é difícil a um líder religioso aceitar a ideia de participar de um debate livre com um acadêmico, sem compromissos religiosos, que não compartilha de suas crenças, e ainda mais difícil porque o registro da troca das ideias entre ambos chegará às mãos de seus próprios seguidores. Analogamente, não poderia um sociólogo da religião sentir-se constrangido em discutir assuntos religiosos substantivos de maneiras que talvez, em algumas ocasiões, levassem a categóricos juízos de valor? Essas considerações fizeram-nos pensar. A própria ideia de abrir o diálogo coube a Ikeda, e desde o início ele teve a intenção de pôr o registro dessas conversas, não só à disposição dos membros da Soka Gakkai, mas também do público em geral. Esse enfoque constitui em si um testemunho da franqueza da posição budista. No caso de Wilson, o reconhecimento da importância dos assuntos em pauta convenceu-o de que há ocasiões em que as introvisões sociológicas podem, correta e apropriadamente, ser usadas na determinação da posição da pessoa no que interessa a variadas preocupações humanas. Evidentemente, quaisquer que sejam as diferenças em nossos valores, e algumas delas emergirão no que se segue, ambos aceitamos o valor do compromisso com a livre troca de pontos de vista intelectuais. O espírito desse valor está, acreditamos, corporificado nesse diálogo. Os leitores ocidentais conscientes apenas do misticismo extramundo do budismo Theravada e que se lembram das preocupações litúrgicas, soteriológicas, transcendentalistas e às vezes mitológicas do cristianismo, podem erroneamente supor que uma discussão de religião que se focaliza tão fundamentalmente em seu papel social tem que ser uma concessão explícita à perspectiva especificamente sociológica. Ao contrário, tal é a orientação essencialmente voltada para este mundo do budismo onitinente. A religião como fenômeno social foi prontamente reconhecida como o terreno comum entre nós. O próprio caráter do pensamento do budismo Nichiren facilita o diálogo com o sociólogo. De start, embora nossas opiniões difiram, nossos interesses são semelhantes. Não vimos nos preocupando com justificações estreitas da fé, nem buscamos chegar a avaliações finais a respeito de uma religião ou religiões. Para um de nós, esses assuntos já estão resolvidos. Para o outro, não constituem assunto de importância suprema. Visto o assunto da perspectiva da influência da religião, concentramo-nos na condição da humanidade em um mundo em que se encontra em estado de mudança rápida e radical. Assim, discutimos questões tais como a natureza da emoção religiosa, o caráter dos milagres, a significação de ideias sobre vida após morte, o misticismo e os limites da racionalidade e suas relações com a religião. Alguns tópicos de natureza mais ou menos detalhada ocuparam parte considerável de nossas conversas. Por isso mesmo, requerem nas páginas que se seguem mais espaço do que se poderia esperar. Por outro lado, certas questões fundamentais foram a miúde, dadas como evidentes e não receberam um tratamento mais extenso. Tal é a natureza da autêntica troca de ideias. Certos assuntos deflagram cadeias mais vigorosas de pensamento do que as que são necessariamente forjadas por questões de tipo mais abstrato e geral. Contentamo-nos em deixar que esses fatos se desenvolvessem à medida que ocorriam. Fizemos uma tentativa moderada de impor ordem à nossa discussão, tratando assuntos distintos, sob as sessões competentes, mas deve ficar claro,
que em qualquer conjunto de palestras provavelmente haverá tanto continuidades como grandes descontinuidades entre as sessões. Não tentamos eliminar todas essas manifestações inteiramente naturais que ocorrem numa conversa, e acreditamos que o leitor desejará saber como se desenrolaram nossas trocas de ideias. No início, quando decidimos pôr no papel nossas conversas, forçosamente nos perguntamos em que extensão divergiriam nossas opiniões. Não exercemos nem controle, nem censura sobre tal possibilidade e tampouco proscrevemos ou evitamos tópicos que pareciam revestir-se de interesse. Na verdade, o espírito de nosso intercâmbio de ideias encorajou-nos a propor ao debate assuntos particulares sobre os quais nossas perspectivas diferentes poderiam gerar o estímulo intelectual de uma autêntica divergência de opinião. Brian Wilson, da Isaac Ikeda. Então, finalizamos a leitura desse prefácio desse livro bem interessante, Valores Humanos no Mundo em Mutação. Espero que tenham apreciado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.